Que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. É com imensa alegria em nosso coração que, estando se aproximando do mês de junho, mês de missões estrangeiras, nós da Secretaria nos reunimos e separamos um tema muito oportuno para a nossa campanha de missões estrangeiras, que diz o seguinte: a missão continua essencial mesmo em meio à pandemia. Nós acreditamos que a Igreja de Cristo é necessária, sempre foi, sempre será. E nós estamos engajados aí para cumprirmos aquilo que está no coração de Deus. A nossa missão não é outra a não ser fazer aquilo que está no coração de Deus, a missão de Deus. Eu separei uma passagem bíblica para compartilhar com os irmãos, trabalhar em cima desse tema. Missão é essencialmente importante para a nossa igreja, para a nossa vida. E o texto se encontra em Isaías, capítulo 32, que diz o seguinte: vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada um será como esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, contra as correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo não será chamado de nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor, deixando o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres e, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Acredito que esse texto sagrado é muito oportuno para este momento que estamos vivendo, nesta pandemia. Trata-se aqui da visão messiânica. O profeta Isaías, ainda 700 e poucos anos antes de Cristo vir a essa terra, se encarnar, se fazer gente e habitar entre nós, ele já profetizava falando da missão de Cristo Jesus. Interessante que o texto aqui revela um rei a governar, como também seus príncipes, seus súditos, que estariam auxiliando ele no governo com justiça. Não tenho dúvida nenhuma que se trata de nós, a Igreja de Cristo, que estamos nessa terra para governarmos com Cristo Jesus, o reino já estabelecido por Cristo. O que o profeta apresenta aqui, o cenário é de um mundo em convulsões, nada agradável. Ele fala de ventos fortes, fala de torrentes de águas, de tempestades, ele fala de seca, ele fala de deserto. Ele fala que as pessoas estão aflitas e desesperadas, angustiadas. É justamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quantas pessoas estão aí sem chão? Muitas famílias enlutadas, muitas pessoas desorientadas, sem norte. Os hospitais estão abarrotados, as clínicas psiquiátricas estão cheias, as pessoas estão desesperadas. E nesse cenário de confusão, a Igreja de Cristo se faz presente. E estamos aqui para cumprir a Missio Dei, a missão de Deus, que é a nossa missão, que foi a missão de Cristo, o próprio Senhor Jesus. Ele fala com clareza que ele veio para satisfazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. E a igreja existe para fazer a vontade de Cristo, que automaticamente é fazer a vontade do Pai. Então nós estamos aqui para dar continuidade à missão de Cristo Jesus, que é essencial, muito necessária
neste momento tão sombrio que nós estamos atravessando. E como igreja de Cristo, nós precisamos nos encaixar nessa demanda aqui dos príncipes que auxiliam o rei no governo, sendo esconderijo para aqueles que estão atravessando a tempestade, sendo abrigo para aqueles que estão sendo golpeados por fortes ventos, sendo uma sombra como uma grande rocha para aqueles que estão atravessando o deserto, encontrarem alento e esperança. Nós estamos aqui para cumprirmos a missão de Deus. E a igreja, ela não pode estancar, não pode parar. Ela precisa e é necessária ser presente, atuante nesse momento que nós estamos vivendo. E nós contamos com a boa vontade do corpo da igreja, do corpo de Cristo, de todos que fazem parte dessa igreja. A missão que estamos desenvolvendo não é a missão nossa, não é a missão da Secretaria-Geral de Missões. A missão é a missão de Deus, é a missão da igreja. Todos estão envolvidos nesta missão. Os nossos bispos estão envolvidos, os secretários gerais estão envolvidos, os conselhos ministeriais estão envolvidos, ministros, pastores, missionários, missionárias, oficiais das igrejas, os membros da igreja, todos estão envolvidos. E Deus conta conosco, nos colocando à sua disposição para sermos este abrigo, este refúgio, esta sombra e assim transmitirmos esperança e alento para aqueles que estão desesperados. Neste momento, que é um momento tão difícil, que tem atingido a todos, a crise tem seus efeitos colaterais, ainda mais tratando das questões relacionadas às finanças. Os nossos missionários precisam e contam com o vosso apoio, o vosso sacrifício nesta hora tão necessária de estarmos ao lado deles. Eu conto aqui uma experiência que eu tive agora recentemente. Uma irmã de São Paulo me ligou. Ela perdeu o esposo dela nessa pandemia. Ele era um delegado de polícia e alguém lhe deu o meu número de telefone. Ela ligou para mim. Ela falou: pastor, eu fiquei viúva, eu tenho alguns bens, estou vendendo algumas propriedades e Deus colocou no meu coração ajudar a obra missionária. E ela então descobriu o meu telefone e fez contato comigo, perguntando se eu tinha algum projeto infantil na África ou em outro país que estivéssemos desenvolvendo. Eu falei a ela que sim. Eu falei: nós temos sim, nós temos projetos lá em Moçambique, temos projeto em Burkina Faso e temos agora um projeto recente, muito lindo, lá no Paquistão. Nós estamos com um casal de missionários, é o Stephen e a Danessa, e eles trabalham resgatando crianças, comprando a dívida das crianças para que elas não sejam arrastadas como escravas e sejam islamizadas. E então nós estamos fazendo esse trabalho lindo. E ela: poxa, eu gostaria de saber mais. E nós batemos um papo, horas, e nós conversamos muito sobre os nossos trabalhos. Ela não é wesleyana, ela é de uma outra denominação, mas ela se dispôs em nos ajudar. E isso eu vejo a boa mão de Deus amparando e cuidando dos projetos que não são nossos, são projetos de Deus. E ela já deliberou uma oferta que vai resgatar algumas crianças lá para o Paquistão e já liberou uma oferta também para o nosso trabalho em Nampula, em Moçambique, para fazermos lá a escola infantil. Então nós vemos com isso a mão de Deus agindo e tocando corações de pessoas que nem pertencem à nossa igreja e estão abrindo seus corações para contemplar as nossas necessidades. Se Deus está usando pessoas que não são filiadas a este rebanho, a esta igreja, essa denominação, meus amados irmãos, nós que somos, devemos estar também atendendo o apelo que vem de várias regiões, de vários lugares,
ao nosso coração. É como se tivesse alguém gritando: passa a Macedônia e venha nos ajudar. E nossos missionários precisam ser assistidos, precisam de ajuda, precisam de oração, precisam de intercessão, precisam de receberem correspondência, uma mensagem no WhatsApp, uma cartinha, uma contribuição, uma oferta generosa. E no mês de junho nós vamos poder fazer isso. Eu apelo aos pastores, aos conselhos missionários que façam um grande culto e levantem uma grande oferta, e que esta oferta seja destinada para atendermos os projetos dessa secretaria e assim não deixarmos os nossos missionários em falta em seus subsídios. Então é um apelo que eu faço aos amados irmãos. Espero que estejamos orando juntos, porque esta causa é do Senhor, esta obra é do Senhor. E o texto termina dizendo: o nobre almeja as coisas nobres e na sua nobreza perseverará. A igreja do Senhor, ela foi chamada à nobreza. Devemos estar procurando fazer o melhor e com excelência, porque para Deus nós fazemos. Quando nós servimos uma criança, quando nós servimos um missionário, quando nós servimos um irmão em Cristo, nós estamos servindo ao próprio Senhor, o Supremo Pastor, Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra à igreja e conto com uma grande ação do povo wesleyano no terceiro domingo de junho. O nosso tema é: a missão continua sendo essencial mesmo em meio à pandemia. Que Deus te abençoe.